Professora, que le puedo preguntar o esperamos? Eu penso que pode perguntar, depois podemos repetir se pensamos que... A mí me parece que Eduardo Menéndez tiene un comentario al final de un artículo que usted nos mandó que me parece importante resaltar y que usted más o menos ahorita en su recuento histórico de qué pasaba en el tema del contexto político en Latinoamérica puede ser un poco evidente. Dice, las políticas neoliberales y neoconservadoras pueden ser respetuosas de las particularidades de los grupos subalternos en términos de discurso. Pues repasando un poquito lo que usted más o menos nos contaba, el tema de esas transformaciones políticas que se dieron más o menos entre la década del 80 para Colombia, específicamente en el 91 con la Constitución. Entonces, en términos de discurso hay un reconocimiento de que hay una pluralidad, ¿cierto? Y que definitivamente esos derechos que se consignan en esa Constitución podrían ser un poco llevados a cabo o cumplidos en completa rigurosidad si hubiese un poco más de voluntad política, ¿sí? Porque si hubiese voluntad política, hoy en día, no sé cuántos años, casi 20 años después de la Constitución Política del 91, no estarían apareciendo, surgiendo los problemas de salud por los que estamos nosotros metidos en esta investigación, ¿cierto? En esos términos, me pregunto yo, cuando en la diapositiva anterior aparecía el tema de la articulación, Sí. si realmente existe investigación, digamos que en un supuesto, los personajes políticos del país dijeran definitivamente sí, vamos a articular las prácticas no occidentales al tema de la salud, las vamos a articular, ya hay voluntad. Me pregunto yo si hay investigaciones que hagan un recuento de qué es lo que se puede articular, ¿sí? Porque en términos concretos no se sabe, o sea, más o menos acudiendo al tema de las epistemologías del sur, pues bueno, si nosotros vamos a mandar un cohete a la luna, que es como, pues entonces utilicemos la ciencia, ¿cierto? Pero si vamos a hablar de enfermedades que son curables con X o Y medicina natural, entonces acudamos al conocimiento indígena, ¿cierto? Pero no sé si existen investigaciones que puedan equiparar ese conocimiento, como que después de la voluntad política de la que hablé, dijeran, vamos a introducir estas prácticas a eso. Esa es mi pregunta. Es una pregunta compleja y la respuesta es muy compleja porque mi visión es que los dos sistemas no son iguales. Es que traté en ese sentido de decir, sobre todo cuando piensa en porque desde el punto de vista de cuál es el dominio de salud, que es una pregunta antropológica, ¿qué las personas consideran para salud? Y usted no gana esta vía preguntando qué es salud para usted, pero usted también consigue entender esto mirando los rituales, mirando las prácticas, mirando cómo el grupo funciona con un conjunto para preservar el bienestar de su ser. Entonces, en ese sentido, no puede pensar en equivalencia entre prácticas biomédicas que son mucho más técnicas y instrumentales y un conceito de salud que vai do instrumental, não estou dizendo que não tem o instrumental, as ervas, etc., etc., pero que reconhece que esta interação entre o corpo individual e o corpo social, e às vezes hablando também do corpo político, que esta relação se torna muito mais
complejo o processo de saúde e enfermidade. Então, é muito difícil se você entra e há questões, há práticas que tratam de incorporar os conhecimentos instrumentais em práticas. Em Brasil nós temos isso. Temos investigações sobre este esforço de incorporar, que hasta temos lei em nosso sistema unificado de saúde, que é um sistema já em risco de desaparecer, mas todavia é o melhor sistema de saúde pública da América Latina, por la cobertura dos serviços que eles oferecem para as pessoas. Não é como o sistema de pessoas subsidiadas, esse é aberto para todo o mundo, que todavia as leis vão dizer as ervas que são incorporadas devem ser comprovadas por nossa ciência, a eficácia. E aí vem o problema. Quando um sistema vai dizer nós queremos comprovação da eficácia das práticas indígenas, você começa a estabelecer hegemonia de um saber, de uma maneira, uma ciência sobre outra ciência. Né? Então, há algumas investigações sobre esta, pero às vezes é muito problemático. Agora, quando você vai para equipes médicas, sobretudo no Brasil, que estão trabalhando com grupos mais isolados, aí você encontra articulações muito mais interessantes. O próprio profissional de saúde com mais abertura de pensar que os rituais xamânicos também têm uma eficácia que não talvez pode ser comprovado via nossa maneira, porque nossa ciência, epistemologia, é baseada no material, no que pode observar, né? Baseado em observação material entre causa e efeito. E essa não é uma maneira de provar, é uma maneira de conhecer o mundo, mas há outras maneiras, há outras questões. É mesmo como pensando quando falei ayer que os sintomas de uma enfermidade não necessariamente estão no corpo, as pessoas estão mirando questões que não são observáveis, nem podem ser testadas e comprovadas via nosso sistema de ciência. Então, é muito complicado esta articulação, porque frequentemente os profissionais de saúde querem comprovação das práticas que vão incorporar o articular. Né? Eu posso dizer que minha impressão, e o que eu penso muito mais, é que os profissionais de saúde devem reconhecer seus limites de conhecimento. Não que é sem valor, mas que a biomedicina não tem as mesmas preocupações de um sistema indígena. E que se os profissionais iam reconhecer isto e não iam tratar de controlar o que os franceses vão chamar biopoder, Foucault e Facine e algumas outras figuras que trabalham sobre biopoder, se os profissionais não estão tratando de controlar a vida de seus sujeitos, esse seria muito mais interessante, reconhecendo que quem está fazendo a articulação são as pessoas, através de sua experiência. A pessoa vai escolher e escutar e modificar ideias através de experiência que passa com as doenças próprias, experiência dos vizinhos.
Então, pensar que essas maneiras de conhecer, que não são científicos, no sentido de nossa ciência, que nossa ciência é uma ciência entre outros, para mim eu penso muito mais interessante, você vai quitar um pouco o poder de controlar esta influência e os profissionais de saúde frequentemente pensam, eles têm a obrigação moral de curar os outros, de controlar os outros. Não é nem para boa intenção, é para ajudar. Pero não percebem que é uma maneira que eles não têm toda a possibilidade de tratar as enfermidades. E temos casos de pessoas que podem ser curadas dos sintomas, mas não são curados. Porque os outros aspectos da experiência de estar doente não são atendidos pelos remédios. Então, necessitam vários tipos de terapia. E essa nós encontramos muito mais comum entre os atores que os profissionais. Não sei se essa respondeu, mas eu penso que esse é o... No, está bien, solo que tengo como un argumento pequeño que puede ser inclusive ingenuo y de pronto también un temor. El argumento podría ser en términos de si ya de por sí los dos sistemas médicos chocan, por lo que hablábamos ahorita, los valores no son equiparables ni en el sistema occidental versus el sistema indígena. Entonces, en esos términos uno pensaría que esa instrumentalización de la medicina podría mediar un poco más el conflicto, por ejemplo, para que el indígena no tuviera problemas para acudir al sistema médico occidental. No entendí, para que el indígena no... O sea, utilizar la instrumentalización de la medicina indígena en el sistema médico occidental no sería una forma de quitar la atención para que el indígena accediera a los servicios médicos occidentales. Eu penso, de fato, que esse não é um problema. Eu penso, e isso é uma coisa que eu estou colocando hipóteses, que esse não é um problema. Os indígenas não têm choque com a medicina, a biomedicina. Eles utilizam quando percebem. É interessante, penso que ayer eu falei com sobre minha comadre, que está nesse momento cega e com diálise de riñão. Ela, de fato, eu estava com ela 2 anos atrás, quando começou o problema maior em ela, e ela estava falando em outra pessoa anciana, mas eu entendo o suficiente, que a causa que estava especulando na época era a causa do Guati del Rio, do espírito do rio que afetou ela por alguma razão, não sei se foi hechiceria ou que ela quebrou algum tabu, que não era para quebrar. Mas hoje em dia, ela está com este tratamento, ela está viva por causa da diálise, por causa do tratamento que está sendo, e ele não tem problema. Isso não quer dizer que ela vai abandonar seu pensamento sobre processos de saúde e peligros e outras coisas. A tensão maior acontece entre os profissionais que vão dizer essa superstição, não haja isto. Entende? Então, o que passa, e uma coisa interessante para observar, eu penso, regressando, não entendo exatamente os contextos onde vai estar, mas se tu vai mirar as relações entre profissional de saúde e paciente, está mirando relações de poder. E onde a tensão maior existe, será o profissional de saúde, que por toda a formação que eles têm, não, em um sentido, para os mais melhor intencionados, não é culpa deles, mas a medicina vai dizer, nós temos a verdade, nós estamos sabendo a verdade, toda a verdade sobre a saúde das pessoas.
necessitam o que nós estamos dizendo e necessitam seguir o que nós pedimos. Então, nesse sentido, eu penso que a atenção não é tanto como sentido. Encontramos, que eu vou dizer, em casos extremos, indígenas bastante isolados, que têm hospitalização. Eu posso pensar em os Yanomami em Brasil, que são todavia sim, e que são isolados suficientes, que têm agora serviços de saúde, usam os serviços de saúde, apesar que eles usam os serviços por questões instrumentais, porque não aceitam a visão do mundo da medicina, mas usam por razões instrumentais, e as enfermidades sérias são trasladadas via avião fora da área indígena para Boa Vista, que é em Roraima. E aí tem a Casa do Índio, que agrupa todos os indígenas que têm que ser, que necessitam algum tipo de tratamento além de saúde primária. As equipes de saúde fazem as práticas de saúde primária, mas no momento que necessita coisa mais especializada, é trasladado e colocado em uma casa de índio, que está lleno, primeiro, de grupos étnicos diferentes, que começam a ter conflitos, porque os Yanomami não dão bem com os Makuxi, que não dão bem com não sei quem, que têm conflitos interétnicos dentro da casa, que os pacientes quedam, às vezes, semanas ou meses, porque esse trasladado não é automático. Então, uma vez que quedam na casa do índio, quedam allá durante muito tempo, são totalmente retirados de seus ambientes, de suas atividades, e as famílias, eles transportam normalmente membros da família, não é só o paciente, em geral, há pelo menos um acompanhante ou mais que outro. Mas é uma situação muito triste, e eles resistem ao tratamento médico. Mas eu penso, não é porque o tratamento é a resistência, é a circunstância onde o tratamento está dado. Esta questão de quedar meses fora de seu pueblo, lejos, sem fazer nada, aborrecido, são pessoas acostumadas a ser ativos, e esperando primeiro exames, depois esperando algum transporte para levar eles de regresso. Então, a incorporação de práticas médicas indígenas exige mais um outro fundo, um reconhecimento que há conhecimentos que escapam da ciência médica. Eu não sei se... Sí, está perfecto, me queda claro. Solo que me faltó mencionarle cuál era el temor. Le dije que tenía un argumento un poco ingenuo tal vez y un temor. Y ese temor responde a lo que precisamente usted nos mencionaba ahorita, al tema de que el sistema médico occidental es un sistema, bueno, ambos sistemas, es un sistema de valores, pero en términos del sistema médico occidental es industrial, es una industria. Y pensando un poco lo que le argumentaba ahorita, habría un temor de que industrializaran, por ejemplo, conocimientos médicos indígenas. Sí, no, totalmente. Mi preocupação quando a política, que eu acompanho a política brasileira de saúde indígena desde que iniciou nos anos 86, e essa demanda por parte dos indígenas que é respeito para a nossa cultura, respeito para nossos conhecimentos, e queremos indígenas como parte das equipes. Também os indígenas devem ter participação democrática na planificação, devem ter papel na gestão dos serviços, devem estar nas equipes e devem ter papel em controle social, ou avaliação, como chamamos. Então, o papel
o indígena está participando no processo democrático, controlando os serviços de saúde. Pero, de fato, isso não está acontecendo. E o que eu pensei quando os médicos começam a dizer nós devemos incorporar as práticas indígenas, eu tinha muito discussão com os profissionais de medicina. O que eu estava com medo era a medicalização do conhecimento indígena. E esse é o problema. É um problema complicado. Por isso, eu prefiro muito mais mirar que a articulação está acontecendo no nível das práticas de autoatenção, no nível das pessoas, e não dos médicos. Se os médicos que poderiam respeitar seus pacientes, dialogar com os pacientes, seria para mim a qualidade de serviço excelente. Pero no momento que eles querem apropriar as práticas, me começa a dar meu temor é isto. Só que eu tenho este temor há 20 anos e não aconteceu, porque de facto os profissionais em geral não têm interesse ou capacidade, não sei. Temos exemplos muito interessantes. Eu não sei se eu estou ocupando. Eu vou explicar um exemplo muito interessante dos Guarani, regressando para os Guarani. Os Guarani, como eu falei anteriormente, é um grupo que tem mais contato com os portugueses e espanhóis que qualquer outro. É um grupo grande, terceiro maior do país. Mas são grupos muito pequenos e nomádicos sempre em movimento e vivem muitos na periferia das cidades. Então, meu estado, Santa Catarina, que é o sul do Brasil e um dos estados mais ricos, Brasil, a pobreza do Brasil é muito mais no norte e nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que é nosso estado, e Rio Grande do Sul são estados muito ricos em agricultura e em indústria. Então, os indígenas, as taxas epidemiológicas de mortalidade infantil, de nutrição e de morbidade, demonstram que os indígenas no sul, a parte mais rica, somos mais ou menos equivalente de Bélgica, dizem, a pobreza desses grupos e das taxas de saúde demonstram que eles são entre os mais pobres do norte do país, no sentido das desigualdades entre as comunidades indígenas e a população não indígena são bastante agravantes. E aí tu tens os Guarani que andam em grupos familiares de um parte para o outro, vão quedar um pueblo um pouco tempo, alguns 20 anos, e depois eles vão para outro. Então, há migração constante. Eles migram por todo o litoral do Brasil, que é enorme, hasta Paraguai e Argentina. No sentido e as acusações dos brasileiros frequentemente, quando os Guarani querem pleitear um território indígena, o brasileiro diz, não, mas são paraguaios, não são brasileiros. Porque, de fato, vocês sabem muito bem, o território indígena não é o mesmo como o território nacional. Esse é um ótimo exemplo. Bueno, em Florianópolis, uma cidade de 400 mil total? En la isla 400.000 y a isla tiene todo. Y el continente más o menos 300.000. Então, 700 mil, uma área metropolitana mais ou menos deste tamanho, um centro turístico, e nós temos 3 pueblos, em português aldeias, indígenas de Guarani na periferia, que vivem na periferia. Um grupo vive ao lado da grande autopista que vai para o sul. Outro vive, todos vivem assim ao redor da periferia. E são grupos que mantinham suas práticas rituais e seu idioma durante 500 anos.
em grupos pequenos. É impressionante. Esse é um Deus, e mantiveram essas práticas por estar muito cerrados pelas pessoas de fora. Não permitiram ninguém, ele tinha um casa de reis, não permitiu ninguém. Bueno, o que passa em algum momento, um médico que é membro do Caminho Rojo, sabes que é o Caminho Rojo? É aqui em Colômbia. Esse é um grupo neo-indígena, que originou em los Estados Unidos com chicanos, mexicanos, vivendo nos Estados Unidos, fundaram uma igreja em la padrón de la igreja norte-americana, Native North American Church, a igreja americana nativa, que foi um movimento messiânico no século XIX, que os indígenas começaram a usar peyote, praticam vários rituais como dança do sol, temazcal e outras práticas. Então, este grupo neo-indígena, pessoas não indígenas que estão praticando esses rituais, está em toda a América Latina hoje em dia, e chegou um médico que é seguidor deste grupo e nativo de Santa Catarina, conheceu Caminho Rojo em México, regressou e conheceu os Guarani e como ele pensa que a Yahé, ou ayahuasca, como dizem no Brasil, é a verdadeira substância, religião do Brasil, dos indígenas. Introduziu aos Guarani que não tinha substâncias, sua substância principal era o tabaco e rituais de canto e dança. Introduz Yahé como medicina tradicional. E é interessante porque um grupo dos Guarani abraçou esta ideia, praticaram isso, reforço de suas práticas rituais tradicionais, foi bastante interessante. Mas era hecho em nome de articular com práticas tradicionais. E de facto, o que essa é uma introdução de práticas via um grupo novo indígena, ou neo-indígena, não um grupo indígena. Então, essas questões são muito interessantes, este foi até um experimento mais interessante e mais inovativo que a maior que acontece, que faz essas interações. Mas eu acho que eu vou ler um pouco fora desse pergunta, não sei se todavia está com outro pensamento. Vamos proceder, vamos proceder para a questão. Mas é uma coisa muito interessante porque há uma demanda para serviços médicos por parte dos indígenas e para mim é muito claro que a organização indígena que solicitou esta investigação, que eles vão fazer parte, porque eles querem. Estão querendo serviços, estão querendo a atenção do governo, do Estado, para os problemas que eles encontram. Sí, yo creo que el problema, como la atención está más en la biomedicina frente a la medicina tradicional, porque no la puede traer a ese modelo de la medicalización, de ponerle, pues o sea, como de entrar en esta industria incluso farmacéutica de los elementos de la medicina tradicional. Yo creo que ese es como ese problema allí, de que la biomedicina no acepte las prácticas o no acepte algunas de las creencias de la medicina tradicional. Es como también un juego económico que no saben cómo poner. Es bien posible. Não sei, los indivíduos, a questão é que há uma diferença também de pensar a hegemonia biomédica e pensar os individuais com quem vocês vão encontrar no campo.
e são humanos e também são colaboradores. E há que ter bastante cuidado de não automaticamente estar crítico dos profissionais de saúde que vocês encontram. É um problema com alguns antropólogos no Brasil que automaticamente vão classificar e não perceber os profissionais e os equipos como individuais também, da mesma maneira que percebem os indígenas. E aí, eu tinha um aluno que trabalhava nos Guarani, desculpe como se chama, e FUNASA era a Fundação Nacional de Saúde, que era encarregado com os serviços, e ele agora, e FUNASA, e olha bem, mas que FUNASA? Essas são pessoas, essas são individuais. Quem foram? Foi enfermeiro, foi, não sei, médico, foi... Não, e FUNASA esta, FUNASA isso, e FUNASA esta. E foi interessante, porque ele não... eu acho interessante quando pensamos no método clássico de etnografia, não estava escutando essas pessoas como pessoas. Os indígenas, sim, grande aliança com os indígenas, mas não essas pessoas em os equipos. E as pessoas no equipo são as pessoas de ponto, não são as pessoas que enfrentam as dificuldades e as demandas dos grupos indígenas. E os grupos indígenas têm suas demandas. Bueno, então, vamos para o método clássico de etnografia. Lo importante que eu queria enfatizar e o que eu penso que quase tudo que vou aprender, você já, mais ou menos, em disciplina, já leram lá já aprenderam Malinowski, um famoso, não? Se vocês certamente já han lido bastante sobre Malinowski, que foi o pioneiro de estabelecer o método clássico, porque ele, durante a Primeira Guerra Mundial ele foi abandonado nas islas Trobriandos, não foi por escola, se eu entendo, mas muito mais por condições particulares. Mas o método etnográfico é um método sistemático. Não é só passeio. E isso é importante, como é um método qualitativo, frequentemente, nós temos outro problema no Brasil, que todas as investigações que vão a ser com populações em saúde, têm que passar por um comitê de ética. Só que, em geral, esses comitês de ética são de profissionais de ciências naturais. Então, quando você diz esse é o problema, minha metodologia é investigação qualitativa. Eu já participei nesses comitês. Aí é que está. O que é esse método qualitativo? Então, o que vou falar mais que tudo hoje é como o método etnográfico é sistemática. Há maneiras que nós conduzimos o método etnográfico que faz o método sistemático. É diferente, não é quantitativa, mas também como nós estamos através de questões que não podem ser quantificadas, é um método legítimo para descobrir a experiência humana em saúde. Então, este método é baseado principalmente em outras técnicas que vamos mirar, não hoje, mas em outro momento, sobre o que nós chamamos observação participante. E que Malinowski foi o primeiro, viver entre as pessoas, não vai viver no hotel e sair para o pueblo indígena e regressar cada noite para o seu hotel. Este, às vezes, é altamente problemático, dependendo. Eu não sei como este vai ser resolvido, eu não sei como os pueblos são, onde vocês vão viver, mas esta submete a pessoa às condições sanitárias, às vezes, complicadas. Eu, quando trabalhei no Putumayo, eu sofria o tempo inteiro de lombrices, de parasitos, por a água do rio, que tomavam fresco.
ao mesmo tempo tu visita as casas, eles sempre, a bebida tradicional de Luciana é plátano maduro mesclado com água do rio. Então, e se você nega a comida do indígena, eles normalmente vão pensar que tu estás negando a eles. E também eles têm, quando pensando no corpo, é bastante general que os indígenas pensam que o que você come hace seu corpo. Então, os senhores sempre falaram comigo, Dona Juanita, come mais comida indígena, porque tu vai falar melhor, senhora. A ideia de o que tu comes afeta suas qualidades, não só do corpo físico, mas também suas capacidades de falar. Então, essa ideia de aprender o idioma, participar nos eventos e fazer perguntas concretas, não abstratas. Essa é outra coisa que eu vejo que os alunos frequentemente não entendem, que tu não vai pedir ao indígena necessariamente especular sobre sua filosofia. Toda esta relação entre vida e morte que eu consegui falar sobre Luciana, me diziam que eles trabalham com essa ideia de las forças de crescimento, as forças de vida e as forças del declínio, de apodrecimiento, de la muerte, para o conceito de lo que é wahoo, lo que é saudável, não era hecho via perguntas, pero era muito mais acompanhando o cotidiano, acompanhando os casos de enfermidade que aconteceram, que passaram durante o tempo que eu estava lá, e também colecionando narrativas e mitos sobre seu mundo cosmológico, que entre Luciana tratava muito de enfermidades no sentido de experiências de infortúnios, como Evans Pritchard habla, não só as enfermidades e através do idioma, não? De examinando onde, quando Wahoo, quando Rao, quando Hui, esses conceitos centrais que eu expliquei para vocês ayer, quando esses conceitos acontecem em los discursos. Então, nesse sentido, não são perguntas abstratas, nem filosóficas, nem conceptuais, nem antropológicas, vamos dizer, porque esta vai criar uma distorção. Eu recordo uma vez que eu estava com a maneira que eu aprendi o idioma, como a maior parte de Luciana falava espanhol, mas estava muito claro para mim quando tratei de entender sua lógica e pensamento sobre enfermidades que eles não tinham como traduzir, porque Rao não tem tradução em espanhol. Aí eu comecei a trabalhar com os maiores e pedi a eles me contar narrativas de los viejos, os cuentos de los viejos, como eles chamaram. E eu gravei e depois eu mesmo transcrevi e regressei com os narradores, cada narrador, para ver se eu entendia ou não o mito. Eu não pedi traduções, eu fiz a tradução. Então, esta metodologia, que é uma metodologia muito interessante, resultou em los narradores ampliando aspectos sobre a narrativa que contavam. Todas as narrativas eram sobre esse mundo cosmológico, sobre xamanismo, sobre batalhas, era o mundo, não era o mundo concreto, vamos dizer, mas muito mais sobre experiências, quando tomavam a rei, era todo assim sobre este mundo invisível. E foi assim que eu consegui também, através desta, entender sua cosmovisão e suas próprias
conceitos não centrais e esta ideia de saúde como uma noção ampla que incluía o grupo social, que incluía a caça, as plantas, a pesca, as estações do tempo. E uma vez eu estou, deixa-me ver agora, eu esqueci o exemplo que ia usar. Sim. Então, a primeira vez que eu aprendi que o universo de eles está em níveis, nestes níveis como platos, eu estava traduzindo narrativa de Ricardo, você que viu ele em foto, que ele tomou Yahweh e estava viajando de uma parte do céu para outro. E foi aí que ele falou, a gente do sol vieram, entrei no barco e me levaram para outro lugar. E aí ele mirou, eu estava na parte de tradução, não na parte de narrar, e ele mirou as rodas de cintas. Essa foi tanto tempo atrás, que era antes do cassete. Então eu gravei numa máquina de cintas, assim, e ele pegou as cintas que estavam na mesa e disse, sim, o mundo é assim, o mundo é assim. E aí ele ia falar do diâmetro de cada uma, e quando o mais alto é o menor. E aí então eu comecei a tratar de identificar que séries, porque eu estava fazendo listas de todos os seres invisíveis cada vez que ele nomeou uma série em as narrativas. Aí eu estava fazendo listas. Então o primeiro cielo, em seu idioma, que é o primeiro cielo? Então ele diz, não, este é o primeiro cielo. Abaixo da terra, nós vivimos no primeiro cielo. E aí tem o segundo cielo, e o terceiro cielo, e o quarto cielo. E aí ele disse, não, então há um rio entre esse cielo e o segundo cielo, que o sol passa todos os dias em sua canoa, com sua gente, e que aí ele foi descrevendo. Eu tratava de fazer um mapa, sabe, a maneira que nós pensamos mapas. Eu falei, então, em qual cielo é a luna? A luna está no segundo cielo, não sei qual que eu perguntei. E ele disse, sim, senhorita, como não, senhorita? E eu estava fazendo uma pergunta que estava fora de contexto e não me entendeu. Não era, claro, agradável, eles não iam me contestar e dizer que não entendo o que está perguntando. Então, você me deu uma resposta. Então, nesse sentido, a questão não é com essas perguntas. Tem que aprender a fazer as perguntas que estão fazendo. E essa, em parte, quando disse aqui aprender o idioma, todavia, se o idioma está em espanhol, como eles falam, quais são as frases, as gírias, llama? Ideas. Como? Ideas. Não. Ideas como palavras coloquiales para... ao invés de chamar de algo formal, tienes um nome um pouco chistoso. Outro, sim. Bueno, pode dizer que tem um dialecto de espanhol diferente de seu dialecto, e os nomes das coisas, a maneira que expressam suas coisas. Então, herda. Então, esta que você tem que captar para também poder comunicar na linguagem que eles usam. Todavia que vocês não vão aprender neste mês em Bera. Pero aí vai ser maneiras de falar de espanhol que tem que escutar e aprender e falar com este idioma. Bueno, são 3 passos. Vamos depois passar mais tempo em pensando os projetos, porque
su proyecto, esse proyecto de Mauricio ya está más o menos definido, pero como hay 4 de ustedes, pelo menos, que van a hacer o espera hacer su trabajo de graduación, entonces necesitan hacer un proyecto. Entonces son 3 pasos en una investigación. El primero es ter objetivos claros. ¿Qué es el problema que quiere estudiar? Este problema, que también debe ser acompañado de lecturas y conceptos sobre el tema, va a guiar su mirada. Não é que tu vai allá e pensa que Malinowski disse captar a realidade total, pero não pode, é impossível. Então, o início da investigação sempre implica e necessita objetivos bem claros. Lo que quero investigar, Juliana, foi você que falou que tinha interesse na questão de parto e embaraço, sabe? Então, ele já está começando a mirar um tema específico. O método etnográfico, quando tu chegas no campo, e esse eu penso muito interessante, e que vai iniciar com o mais general, as observações mais generais, e no processo da investigação vai começar a enfocar, vai reduzir ou seguir muito mais as questões que que tinha quando iniciou, mas também essas questões que começam a adaptar ao próprio contexto que você está investigando. Então, inicia com objetivos claros, com perguntas claras, mas a pessoa está afetada por a própria investigação. Se o antropólogo que diz essas que eu quero encontrar e faz toda a sua investigação do campo e sale exatamente que ele definia que ia buscar, não é um antropólogo que é sensível à experiência dialógica do campo. Né? Então, o campo vai impactar. Tem que ter muito claro o que quer, por que quer, mas ao mesmo tempo, quando chega lá, este vai cambiar. O caso comigo foi assim. Meu interesse, eu estava na época de etnociência, quando eu estudei no doutorado, que estava preocupado com a questão de classificações de enfermidades. Muito que você vai ver no final deste livro, são as classificações das doenças. Então, minha pergunta era, como classificam as enfermidades e qual é a relação entre a classificação da enfermidade e a terapia que escolhem? Esta foi a pergunta inicial que eu tinha. Então, eu comecei minha investigação do campo com a técnica de elicitação que chamam em etnociência, de identificar os nomes das coisas e depois as classes. Vamos pensar, o que é uma enfermidade? Aí, são perguntas muito curtas e muito direcionadas para elicitar essas classificações. E o que eu descobri rapidamente é que o senhor não tinha paciência com esse tipo de coisa. Não queriam falar sobre isto. Não queriam falar, para eles não foi interessante. Ao mesmo tempo, foi quando eu notei que queriam falar o tempo inteiro como enfermidade, como drama social, enfermidade que tinham que resolver o que passou, quem casou, o que foi o processo que fizeram, não sei o quê. Então, eu modifiquei minhas investigações. Modifiquei minhas investigações para concentrar muito mais nas narrativas sobre enfermidades e sobre xamanismo e
acompanhar, e esta foi uma questão inovativa que eu hice em minha investigação. Eu visitei as casas uma vez na semana, por lo menos, verificando quem estava doente, que tratamento fizeram, se a pessoa estava todavia doente, enferma, desculpe, quem estava enferma, então, cada semana era mais ou menos um registro que a pessoa vai registrar de os acontecimentos, as práticas, e aí que eu comecei a seguir os casos mais sérios, que sempre revelam muito mais de interesse que um mero acordar, não sentir bem, passar mal um dia, pelo dia depois está melhor. São os casos sérios que estimulam essas perguntas maiores de por que me, que isso, por que não cura, por que quando tomamos os remédios não vai embora. Então, nesse sentido, a pessoa estuda, então, a vida cotidiana, mas tratando de entender quais são as perguntas. Foi interessante uma experiência sobre o descobrimento de malária. Eu fiz investigações em Truciona, que já prometi que vou falar dessa investigação depois, porque foi uma investigação de muito menos tempo. E aí, entre o segundo eu aprendi sobre a questão de malária e os colores de diarreia de los niños que vão indicar se malária, se o niño tem malária, ou o niño tem malária ou outra enfermidade. Então, quando eu chego à Luciana, eu hago a pergunta com as mulheres: e vocês têm malária? E a primeira resposta é: não. Não, porque também, por isso que não me entenderam, também por isso que não tinha nenhum interesse em entrar no assunto, porque entendo também que pessoas não indígenas não necessariamente acreditam. Pero, então, que foi a técnica? A técnica foi visitar as casas, estar nas casas e escutar. Então, uma mulher entrar, visitar uma mulher senhora e perguntar como está seu ninho, e a outra ia dizer: está meio enfermo, e a mulher ia começar a perguntar sintomas. E a diarreia, que color, e não sei o que, e malária. Então, foi através de escuta, e não através da pergunta direta no início, que eu consegui, de fato, saber muito bem que eles tinham malária, pero que não estavam com vontade de falar no início. Mas, quando há progresso com este método etnográfico, esta descrição general que tu inicia, eventualmente, com o processo, tu vai ter perguntas mais específicas, mais uma vez, dependendo do tema que tu escolheu, e o próprio andamento do campo. Tinha perguntas, sim. Estos 3 pasos no están ligados al método clásico, estos 3 pasos não são, pero eu talvez traduzi em outros, porque mas acho que vai dizer isto, ter objetivos claros, o método etnográfico, e, bueno, das técnicas específicas, penso que não falou tanto, pero fazem parte de formação de um projeto. Lo pregunto porque, digamos, un mes en campo, sin una pregunta muy específica, y venir a formular un análisis de una investigación donde no alcanzamos a tomar cuál es la constitución social del grupo, cuál es la rutina y la vida cotidiana en profundidad, pues no sé cómo sería ese caso ahí. O sea, vamos a estar un mes con preguntas que posiblemente no son claras, y pues lo digo por las personas que dicen que van a hacer investigación, trabajo de grado allí, con eso. Não, de fato vai ser limitado o que você encontra.
Pero hay métodos y técnicos y una de las ideas es en el inicio que va a mantener un diario de campo donde al final de cada día, y que eso es muy difícil y también va a depender de las condiciones donde está viviendo. Yo acabé haciendo las veces en la mañana, primera cosa en la mañana, porque tiene que también ver cuáles son los ritmos de las personas, pero... Perdona, un asunto importante. Imagínense que van a estar en un sitio donde no hay luz, posiblemente no hay electricidad, muy posiblemente. Para poder escribir por la noche, se tienen que inventar un sistema de tener suficiente batería. ¿Cómo van a cargar los celulares? No sé, ¿sí? Para tener suficiente batería para tener una luz para hacer el diario de campo. O sea, tal vez una pequeña linterna con un paquetote ahora que hay de uno y pilas baratas, un paquetote de pilas alcalinas para que puedan escribir por la noche. ¿Sí? Si no, uno no puede. O sea, si llegó la oscuridad, bueno, vela alcanza algo y también velas, ¿no? Yo usaba vela. Sí. Pues toda la literatura antes del siglo XIX se escribió con velas. Yo usé vela. Y apagar el celular, ¿no? Pues para que les dure, por ejemplo, 15 días cada pila. Apagarlo y solo prenderlo cuando lo van a usar. Uno generalmente el celular está prendido aunque no está hablando. Gasta poca batería, pero gasta menos y está apagado del todo, ¿no? Las de Mercado Libre no son caras. Yo compré una hace como 2 meses, salió con 37 mil. Pues sí, no tiene luz ni nada, es solo batería solar, pero sirve. Para minero. O sea, piensen en eso. Bueno, velas es una buena solución, ¿no? Y los indígenas tienen generalmente lámparas de querosén, que es una lámpara hechiza. Es una lámpara hechiza con un tarro y un tubito de latón también en el que hay una mecha, ¿no? Y la mecha se moja en el querosén que está en el tarro, y eso pues es lo que más dura y es lo que ellos más usan para iluminar, ¿no? Pero es posible que ustedes no tengan uno y que no haya una que les vayan a prestar, les toque usar una vela, ¿no? Porque es que es clave hacer el diario de campo todas las noches, al menos 1 o 2 horas, ¿sí? No confiar en la memoria. Al otro día uno recibe nueva información y ya se le ha olvidado. Si uno no consigna en la noche, al otro día ya va a estar, la nueva información le borra la otra. Entonces hay que escribir todas las noches. Bueno, ahí ya, dejo ahí. Bueno, no, yo quería, bueno, voy a regresar un poco para el otro, transparencia, mas como estamos hablando del diario de campo. Tipos de registros, esos son los más generales. Ese registro condensado, yo caminhava com um caderno menor que esta, mais pequeno que esta, em que eu tratei de registrar palavras-chave, claves, desculpe, durante o dia, para usar como código de la memória quando senti para ser o diário expandido. E isto foi muito interessante, porque funcionou bastante bem, porque tú no estás... Y ya que dices eso, ustedes van a estar en la zona más lluviosa del mundo, entonces hay que inventarse, tener una libreta de esas sellada entre cosa plástica. Hay que asumir siempre que se va a voltear la canoa y todo se va a mojar, ¿sí? No, va a pasar, o sea, eso pasa todos los días, ¿sí? No se van a ahogar, pero se va a voltear la canoa y van a sacar el equipaje. Pues es posible que no, pero hay que asumir que va a pasar, ¿no? ¿Sí? Y que a uno le va a agarrar el aguacero en donde estaba caminando con el morral y se va a mojar todo. Lo que no esté envuelto en bolsa, protegido, se va a mojar, se va a borrar el lápiz, el esfero, todo, se pierde el diario de campo, se muere la cámara, se muere el celular, se muere todo lo que se moja. Todo, o sea, el equipaje de Chocó es un morral lleno de bolsas super selladas, todo en bolsa.
Porque todo se va a mojar. El morral se va a caer en el agua, o se cae al agua o le va a caer el aguacero. ¿Sí? Eu não sei se vai morrer, mas o câmara vai apodrecer, vai desmorfo imanente. É muito complicado. A questão de manter sempre as coisas. Pero, Yo aprendí a vivir 8 años ahí a punta de bolsas. bueno, então, nesses tipos de registro, eu hablo de registro condensado, que são palavras-chave, claves, que de fato vão servir para ativar a memória quando você, ao final do dia, começa a registrar, um registro expandido. Em esta, eu estou dizendo aqui a inclusão da linguagem e discurso nativo. Lembra que eu falei que, apesar que não só falar em espanhol ou entender espanhol, captar a maneira que as pessoas falam sobre suas experiências ou sobre os temas que você está perguntando. Né? Este libreto es un tamaño razonable para cargar. No, le estaba diciendo que eso uno hace, poner las palabras y luego empezar a hacerlo ya en el diario. Sí, para hacer el diario. Outra cosa que es recomendado, pero no sé si todos quieren hacer, yo hice, es un diario personal. La investigación del campo, etnografía, es un proceso de reflexión. El diario es impresionante, porque pensando como Renato está preocupado con la profundidad de las informaciones, el diario del campo, leyendo su diario del campo, tú vas a mirar como sus propias reflexiones y impresiones y conocimientos cambiaron en el tiempo. Es muy interesante. Hay, claro, personas que dicen, depois de 6 meses, tira fora, joga fora su diário de campo, porque estava muito influenciada por suas opiniões personais e não uma mirada mais distanciada. Pero ustedes não vão ter esse lujo. Pero porque não vamos observar uma coisa, vamos descrever uma coisa, vamos colocar às vezes razões que nós pensamos ou valores que são, e ao final são totalmente diferentes. E quando eu estava entre os Maraçana, em El Valpés, com meu ex-marido, que era uma situação de maloca, sem contato de blancos, e em outros lugares é muito diferente que funciona. Quando nós chegamos, eu recuerdo quando nós chamamos, nós comemos em olhas comunais, não? E era uma sequência, o caçador, a mulher do caçador e a mulher de chefe dela maluca iam colocar as olhas com a comida que ia ser ou um tipo de pirão, como chama pirão? Pilón de pilar. Não, pirão em português. Es harina de yuca com água, que é açúcar. Con agua. Pero não era caçaba, es com água. Es muy llamativo. E já tem nossa, Isso se llama com hojas e pimenta e não sei o que, e as pessoas comiam com caçaba. Mas comiam em grupos e que o chefe chamava os homens por sequência de seu nível em uma maloca e depois as mulheres. Tá? Então, foi. E depois, as pessoas, quando terminam, vão para olhos em comum também de beber. A bebida que eles beberam era a água manicuera, a água de yuca brava. La agua de la yuca cocinada. A água da yuca brava. O agua cocinada de la yuca, porque si no es veneno. Sim, La exatamente. manicuera. Então, era como tomar seu café depois da comida. E o interessante, eu por ser de fora, eu acabei, às vezes, sendo invitado antes das outras mulheres. E quando eu fui tomar
Maniquera, acho que chamavam. Manicuera. Maniquera. Sempre um jovem ia chegar e me servir. E eu sempre pensava durante um tempo que esta foi boas maneiras. Que boas maneiras estão me servindo. Um dia, quando eu estava trabalhando com as mulheres, raiando a yuca, porque o processo de yuca, eu fui para a chácara com as mulheres, limpiamos, retiramos, pelhamos, lavamos, levamos de regresso à La Maloca, raiamos, depois eles lavaram, porque era mandioca brava, e nós criamos tipiti, então eu estou raiando a yuca e são dias largos, no sentido, saímos na madrugada, isso já foi 3, 4 da tarde, e começam a colocar as olhas no centro da La Maloca e chamaram as pessoas, chamaram todos os homens, aí eu estou assim, raiando, trabalhando com muito hambre e me chamaram. Aí eu pensei um pouco culpável de deixar as outras mulheres raiando, mas também eu estava com hambre. Então fui comer, aí depois eu fui tomar, alguém me serviu e regressei para continuar raiando. E uma mulher chegou assim, gritando para mim, retirou o raiador. E eu gritei, e claro, as mulheres não falaram muito espanhol nessa condição, e foi muito interessante, porque através deste grande erro, que foi um grande erro, começamos a descobrir todo o sistema de proibições de comida baseado em noções de poluição. E eu estava raiando yuca, fui comer carne e regressou e contaminei a yuca. A massa para que caçava. E a caçava sempre estava distribuído em La Maloca. E essas são coisas... o trabalho de todo o dia de todas as mulheres. Sim. Não, mas é interessante quando tu pensa nas observações, porque aí comecei a entender que a caçava estava separada, pessoas em estados de enfermidade ou em estados transicionais, como depois pós-parto, ou em processo de rituais de iniciação, que não podiam comer carne, porque a carne é um recurso é uma fonte de poluição. Então havia caçadas divididas para que não toque alguém que está com witch yoga, que foi essa substância da carne nos manos, não vai tocar uma caçada que uma pessoa que não pode aproximar carne come. E a mesma coisa das duas olhas. Só que eles, em vez de me explicar, me serviram. Com este erro, que estavam muito bravos com essa situação, começaram a explicar todo o sistema de proibições de comida. Foi muito interessante, e meu ex-marido acabou fazendo todo o doutorado em cima da relação mítica com proibições de comida, em ciclos diferentes da vida. Porque eles não podem, as comidas são introduzidas quando o menino nasce, e quando começa a introduzir comida tem que ser abençoado, tem que receber benção do pajé, de La Maloca, e começam com pescados pequenos, passam por os maiores, depois carne de animais pequenos, depois por os maiores, e cada vez que a pessoa enferma, o ciclo inicia de novo, com os rituais de iniciação, o ciclo de vida também inicia de novo. Então, é interessante essa experiência de observação. Voltar, regressando, então, aprendendo como perguntar, é que não é sempre com perguntas, mas é muito mais com participação, com a possibilidade de quebrar normas e mores, como dizemos em antropologia. E jamais eu teria pensado de fazer perguntas sobre a distribuição das olhas de Maniquera
o la distribución de las casadas en la casa, y también no iba a entender porque algunas personas comieron y otras no. Entonces, la cuestión de investigación del campo es bastante complicado, Foi interessante entre Luciana, porque como eu estava trabalhando com o Ricardo bastante tempo, em las manhãs com as narrativas, quando ele não estava trabalhando, la nuera de él dia chega a minha casa e disse: quando você está menstruada, você não pode acercar Ricardo e não deve trabalhar com ele, porque nossas mulheres fazem reclusão, como é dizer em espanhol, reclusão, se aislam, aislamento. Eles tinham as casas de menstruação, não? E tinham que aislar e depois tomar banho durante 5 dias. Então, eu adaptei, eu hice, eles fizeram uma casa de palmeira entre Ricardo e sua mulher e o filho, e a família dele. E aí, quando os dias que eu estava em menstruação, eu quedava em minha casa lendo, usei para ler novelas e policiais, que me gusta muito, e atualizar os registros de campo. E se Ricardo ia chegar, ia dizer: eu estou na casa de menstruação. Então, funcionou muito bem com eles. Mas Luciana foram mais, os Barassana não tinham nenhuma ideia sobre os blancos, eles não tinham, estavam com muito pouca experiência. Então, foi um processo muito mais complicado, que com Luciana que entendiam que os blancos não praticam as mesmas regras e se é necessário avisar de como atuar. E eu não sei como vai ser a situação de vocês nesse sentido. Se vai entender sua confusão ou se não. Os momentos iniciais são bastante complicados de investigação do campo. São momentos, eu ia dizer, muito solitários. Solitários, pode dizer em espanhol. São momentos muito solitários. Às vezes, eu recordo uma vez que eu fui entre os Guaimari a Priori, que também é um grupo bastante aislado no Brasil, deixando uma nula para fazer sua investigação sobre saúde, com os Guaimari a Priori. E eu recordo quando deixei e saí no barco, era uma viagem de 2 dias, eu pensei: que trabalho mais solitário que nós fazemos. Está escolhendo deixar seus amigos, sua família, e para a noção de viver com ela outro, que no início não vão sentir cômodo, vão sentir estranho. Né? E prepara para esta. Às vezes chamam esta choque cultural. Foi interessante com os Guaimiri, regressando um pouco para este conflito, esta tensão que Renato indicou entre práticas médicas, biomédicas e práticas tradicionais. Os Guaimiri, que este grupo eu falei com os antes, que era um grupo que foi contactado nos anos 50, e um grupo de mais ou menos 300, 400 indígenas, e em um período de 10 anos restava mais ou menos 50, e todos debaixo da idade de 30 anos. E havia uma equipe de saúde que entrou e hizo vacinações, etc. E as mortes eles começaram a sobreviver, as mortes com as epidemias foram eliminadas. E quando minha aluna foi trabalhar entre eles e tinha que ter uma reunião da comunidade, eu explicando o que ela queria fazer, que foi uma investigação clássica de etnomedicina, de estudar as práticas e conceitos
de saúde entre os Guaimiri Atriori, eles quedavam quase para negar permisso para ela quedar, porque estavam com medo que este estudo tinha a intenção de retirar os serviços biomédicos. E reconheceram muito bem que os serviços biomédicos foi uma razão que a população começou mais uma vez a crescer. Porque era uma história curta, estamos falando de um período de 20 anos, então a memória de los muertos e da chegada de equipos médicos que salvaram vidas, tanto com vacinação como tratamentos, eles tinham medo que esta mulher ia comprovar. Ela pensava que ela vai entender, que eu respeito, que eu sei, que tem conhecimentos, e eles pensavam que ela queria comprovar que eles não necessitavam os médicos, o equipe médico. Então, esses são momentos complicados, esses primeiros momentos. Bueno, já falamos um pouco do diário de campo, acerca dos dias, e o diário de campo ocupa mais tempo que você pensa. É um par de horas, pelo menos. É tedioso. É tedioso. Eu já he orientado mais que 75 alunos em teses de maestria, em trabalhos de conclusão, de doutorado, e eu sei quando o meu aluno não hace su diário de campo. Porque quando regressam para organizar os dados, é muito claro que não tinham uma sistemática. Então, nesse sentido, o diário de campo é nosso instrumento, não só de manter os dados, mas também da própria autorreflexão, que é necessário nesse tipo de investigação do campo. El dato de campo después es su texto para codificar, descodificar y escribir. Sí. Y no es escrito necesariamente para otros entender ni leer, es para ti, tú estás escribiendo para usted. Es la etnografía, es la etnografía que se va a iluminar con ciertos conceptos, no tienen que ser muchos, pero tienen que ser buenos y claros. Y el buen trabajo final es la confluencia de los datos etnográficos con unas reflexiones conceptuales a partir de codificarlos y descodificarlos, ¿no? Esos diarios se marcan con un tema, otro tema, otro tema, otro tema, ¿no? Si los pueden digitalizar es fácil porque pueden hacerlo simplemente con Word. Uno puede hacer su propio Atlas T con Word. Yo nunca llegué a usar Atlas T. Intenté Atlas T, el Ethnograph software. No. Yo uso Word, se digitaliza toda la información, se transcriben las entrevistas, ¿no? Y se digitaliza el diario de campo y se marca con códigos. Sí. Y después los buscas, ¿no? El código XXZ para que no se parezca a ninguna palabra, con buscar Word. Y entonces después en vez de hacer copy-paste y agrupar los párrafos. Atlas T hace todo eso automáticamente, pero uno hace su propio Atlas T con Word. Esse, de facto, é passo que eu não tenho aqui, porque eu registro condensado nesse caderno pequeno, com palavras claves, depois o expandido, que vai ser cada dia, e quando regressa depois desse mês, pensa no outro mês, digitalizando, expandindo todavia mais, porque vai vir mais recuerdos, não? Pero tu quando iniciou, tu tinha computador? ¿Cómo? Cuando inició su investigación. No, yo tengo en mi casa los montañas de cuadernos. No, ¿sí? yo llevé, marcados, codificados con bolígrafo rojo. Sí, no había computador. Yo llevé máquina de escrever de esos Airbus pequeños, como yo estaba en una casa, Pero essas são problemáticas práticas que há que pensar. Outra questão que há que ter muito cuidado, mas uma vez que vocês regressam à civilização, há cópias de Sherlock Holmes.
também tinha alunos que perderam seus diários de campo. E tinha um que estava investigando os barrios pobres, las Hay favelas. varias leyendas ciertas, pero de antropólogos que perdieron la carrera, ¿sí? Unos conocidos, que no lo voy a nombrar, pero bueno, conocidos entre la gente de mi generación, no importa si no los conocen, pero la gente que eran buenos estudiantes, tenían buenas, perdieron el diario de campo en el bote, ¿no? Se ahogó, ¿sí? Y nunca se recuperaron, nunca se graduaron, se volvieron otra cosa. Eu tenho um aluno que perdeu seu diário, perdeu seu diário de campo, que talvez foi roubado, que trabalhou com os Guarani. E foi muito complicado ele escrever seu mestrado, foi muito complicado. Otra solución es fotografar, después de escribir, fotografar todo, que es más un backup. Sí. Si puedes pedir el celular también o la máquina fotográfica, pero Si tienen batería. Sí, tiene batería. Y señal. Bolsas. Entonces, bueno, eu queria falar um pouco sobre fotografia, gravações e mapas e figuras. Porque uma outra técnica é importante de fazer, quando eu vou passar também para a questão do estudo do espaço, é necessário fazer figuras e mapas de casas, do pueblo, e às vezes essa é uma maneira interessante de iniciar suas investigações. Agora, com gravações, eu penso que eu não estimulo meus alunos a usar gravações. Só se sua investigação está querendo fazer análise de discurso, que é necessário, ou sua investigação, como foi no meu caso, eu só usei gravação quando era trabalho. Os indígenas, o trabalho de las narrativas e de la tradução, não entendiam, porque eles tinham um missionário do Instituto Linguístico de Verano que havia trabalhado com eles em tradução. Então, esta parte eu podia falar com os viejos, eu paguei a jornada para uma sessão de trabalho. Então, a sessão de trabalho estava com gravadora, mas não andava com gravadora, claro, gravadora era desse tamanho nessa época, mas não recomendo você pense que vai chegar e gravar o que os outros dizem para ti. Tem vários problemas de transcrição, tem vários problemas de estabelecer uma barreira. Então, se usa gravação, é em momentos muito importantes que tu pensa que vale a pena palavra por palavra. E aí, claro, tem que pedir permissão. Eu penso que também o uso de fotografia hoje em dia Es posible que no nos dejen tomar fotos. é muito sensível. Nós terminamos uma experiência agora no Putumayo, numa cerimônia de arreio, que nem permitiram ao tirar fotos das plantas ao redor da maloca, do arreio. Não permitiram nenhuma foto. Então, é sensível. E no passado, a Luciana perguntaram, eu era fotógrafo da aldeia, e todo mundo queria fotografia, e eu distribuí as fotos, eu hice, como chama isso, para revelar. E depois eu fiz uma distribuição com essas fotos. Então, eu fui solicitado. Não lhe gostaram fotos quando estavam rindo, não lhe gostavam fotos quando estavam roupa suja, queriam vestir. Então, são questões muito sensíveis que há que tomar bastante conciencia, porque las personas... Es posible que los vayan a vigilar mucho en lo que van a hacer, como es posible que no, pero es posible que digan, ustedes solo pueden hablar de tales cosas, con tales personas, ¿sí? Y no pueden tomar fotos ninguna, o sí pueden tomar solamente tal foto de la escuela, si quieren mostrar que no tienen
que la escuela no tiene recursos, y que no dejen tomar fotos de las personas, que no les dejen hablar con ciertas personas, que no, es posible. O sea, que básicamente hay que preguntarlo todo antes de hacer. Sí, porque la policía, la Guardia Indígena y las autoridades jóvenes les encanta ejercer la autoridad contra los blancos, prohibir cosas, ejercer autoridad, hacerla sentir, ¿sí? Ahora que están, pues es cuestión de reempoderamientos y asuntos. Es posible que ustedes van a tener asignado un intérprete, ¿sí? O una, no sabemos. Es posible que sea un policía, ¿sí? O sea, un policía de la organización que va a vigilar lo que ustedes pueden hacer o no hacer, que tenga instrucciones de no dejarlos hacer unas cosas o permitirles otras, ¿no? Todo eso, ustedes van con la organización indígena, ustedes llegan aquí, la organización los recibe, los despacha en un bote. Pero como, eu ia perguntar como está pensado a introdução, porque sempre é muito, tem que pensar como tu vai chegar no pueblo e se introduzir. Ellos van a enviar... Está completamente coordinado con la organización y con el cabildo local. Sí. Bueno, si no, no se podría hacer nada. Sí. No, essa não parte, esse é privilégio. É melhor que chegar e dizer, estou aqui, quero estudar suas costumbres. Nesse sentido, sempre falamos nas investigações mais velhas que é importante que eles entendam o que você quer fazer. É possível que, por exemplo, ustedes estén allá, va a cantar un jaibaná y ustedes dicen, vamos a ver al jaibaná y le dicen, no están invitados, quédense en su hamaca, ¿no? Essa é outra, essa sensibilidade, no caso de Luciana, eu gravava narrativas, mas eles nunca queriam cantar as canções xamânicas com gravação. Então, não, em nenhum momento insisti. Houve uma época que chegou um chamado Cofan para tomar Yahé. Eu estava na aldeia talvez 2 meses e eu queria muito ir para este ritual. E estava conversando com o Ricardo, que queria ir, perguntar, curiosidade, E aí, quando chegou a hora do ritual, o Ricardo pegou seu canoa e foi ao outro lado do rio e não me invitou. Era um momento que dos casos de Lindei, eu não sei se ela está no livro, era uma menina que era parásitos, finalmente, que ela morreu, mas quando ela estava nos momentos, nos horários finais, eu fui para visitar a família. Ela havia regressado de um curandeira não indígena que estava curando para malária e a família regressou com ela e estavam em uma casa unidos e o abuelo chegou para fazer a cerimônia de cura. E eu não sei se eu estava certo ou não, mas eu senti que estava resistindo a ser em minha frente. Então, em algum momento eu saí. Não quedei insistindo que eu ia estar presente. Minha maneira de trabalhar com Luciano era nunca forçar os eventos ou minha presença, mas deixar a coisa as relações e as relações tudo. Todo dia por um mês vai encontrar pessoas que são mais, entendem pouco mais suas confusões, entendem pouco mais, são mais disponíveis para conversar. Não é que não, todo mundo vai encontrar assim, vai encontrar diferenças. Mas é processo que tem que ter muita sensibilidade e não forçar. Porque não é justo, não. Estamos em factor, vamos, como vocês vão fazer uma questão, tem que pensar na questão de onde vão quedar, se vão quedar com famílias, como vai ser a retribuição, todo, como vai ser. Yo creo que los van a poner a dormir en la escuela o en una casa comunal
y los van a llamar a comer en alguna familia, les van a asignar una familia para que les cocine, eso todo ya está arreglado con la organización, la alimentación. Y entonces por eso el guía, o sea, les puede prohibir filmar, les puede prohibir grabar, pero no les puede prohibir ver y oír, ¿no? Entonces ahí está el diario de campo y ahí está el código de la libretica, o sea, el recorderis, ¿no? O sea, que entraron a la casa y se reunieron y dijeron tal cosa, ¿no? Entonces yo por la noche me acuerdo, claro, ¿no? Ese es o sea, diario de campo, más valioso que la cámara, o sea, si se voltea la canoa, el diario de campo por sobre todas las cosas, llévenlo, ¿no? Son casi las 7. Bueno, yo no sé, mi sugestión es continuar a mañana. ¿Cómo dices? Continuar a mañana, ya pasamos 3 horas Sí, en seminario, seguimos mañana. taller. Será mi sugestión. Profe, una pregunta. Acá nos están un poco orientando en términos de lo que hablábamos ahorita, en el sentido amplio. En el sentido amplio de la autoatención, pero ¿cuándo nos van a instruir en el sentido restringido? O sea, ¿qué es lo que tiene que llevar el informe? Para ¿Qué eso pide? nos va a entregar unos Eso no va a protocolos. ser, no va a ser aquí, en este taller. Vamos a conversar con Jim de unas orientaciones, unas veces más generales, otras veces más detalladas, sobre etnografía en salud, de la cual la profesora es una de las autoridades. Ustedes van a tener unos protocolos, vamos a tener unas reuniones, además van a tener la semana entrante una instrucción para hacer las mediciones de nutrición con la superdoctora nutrición de aquí de la universidad. Y les van a dar un instrumental, unas pizzas, unas cosas y eso. O sea, van a tener, el protocolo es mucho más sencillo de lo que ustedes creen, pero si solamente van a hacer ese protocolo, no les van a dar para hacer un trabajo de grado, ¿sí? O sea, nos va a servir para el informe y ya, ¿no? Porque el informe es bastante empírico, es un asunto de situación, de qué estado está la escuela, cómo está la situación cuando ellos requieren servicios médicos, etc., ¿no? Dónde recogen el agua, unos asuntos muy básicos, ¿sí? Pero como la gente no dice todo de una, por eso hay que estarse un mes, porque pues, teóricamente podría llegar, si hubiera una comunicación fluida y la gente le contara a uno lo que quiere saber, se podrían estar unos 5 días y llevar un cuestionario y listo y chao. No, pero hay que mirar. Y la gente no cuenta todas las cosas, lo que decía Jim, el mal aire, entonces todos dicen que no hay, después uno se da cuenta que todos tienen, ¿sí? ¿Sí? Y pues toca, en la medida en que van conversando se van dando cuenta de más cosas que no aparecen en la primera conversación. ¿Tú ya comentaste un poco sobre el libro de los potes o mañana? Sí, yo comenté un poco, Bueno, no en detalle. mañana podemos conversar un rato sobre, yo podría hacer un comentario muy breve, pues para no monopolizar el tiempo de la profesora, que cada minuto es oro de la presencia de ella, pero esos son en veras de montaña, ¿no? de Antioquia. No es lo mismo, unas cosas son parecidas, otras son muy distintas. Lo cual no obsta porque el libro, como ya les debió haber dicho, es un modelo de los mejores que se han hecho en etnografía de ese tipo en Colombia, ¿no? Tal vez
También es una muy buena etnografía. Yo quedé muy feliz en el sentido que es una etnografía excelente, muy claro, y sobre el grupo, porque es importante, que vamos a hablar más mañana, la necesidad de ter lecturas previas, porque no inventar Ese es un libro que es producto de 20 años de experiencia. no van a llegar, no, su trabajo final de conclusión no va a ser esto. Pero Más de 20. fue 30. bastante. 30 y pico, 40. ¿Está bien? Entonces, hasta mañana.